bem, olha. E nesse primeiro encontro de Loucos por Futebol, né, especial de fim de ano, nós reunimos aqui loucos e também loucas por futebol, né? Como ela não está aqui, mas o PVC conversou com a Clara Albuquerque, que está lançando um guia prático para qualquer mulher se tornar também uma especialista em futebol. Então vamos ver a conversa da Clara Albuquerque com o PVC. Um livro de futebol, assim, todo rosa, é o livro da Clara Albuquerque, A Linha da Bola. Tudo que as mulheres precisam saber sobre futebol e os homens nunca souberam explicar. Você não tinha pai em casa para explicar essas coisas, não? Então, eu tinha até um pai e um irmão que eram pacientes para me explicar, mas eu acho que tem muita mulher que não tem um irmão paciente para explicar, que não tem onde buscar essas informações, assim, desde as informações mais básicas até informações mais aprofundadas mesmo. O livro foi meu projeto final de faculdade e aí eu resolvi unir essa minha paixão pelo futebol e também passar para as mulheres que não têm onde buscar as informações. Então vamos ver aqui se a Clara conseguiu explicar direitinho para as amigas dela e para quem for leitor do livro as dúvidas que ela queria tirar. Capítulo 1, Guia do Guia. Esse aqui deve ser tudo que quiseram perguntar para a Clara e a Clara não conseguiu explicar, hein? Não, na verdade o guia do guia é porque o guia ele é dividido, cada capítulo é dividido em 3 níveis, o pretinho básico, o esporte fino e o passeio completo. Então o guia do guia explica que cada nível desse tem um nível de detalhismo maior ou menor. O pretinho básico, assim, para quem não sabe nada, porque vai precisar saber quantos jogadores, quem é o goleiro, quem são os zagueiros. Aí o esporte fino já são algumas informações mais detalhadas, algumas coisas assim mais secundárias, mas que também são importantes. E o passeio completo é realmente completíssimo, né? Tem as informações assim realmente bem aprofundadas. Agora me explica uma coisa, tem alguém que não sabe quantos jogadores tem em campo? Eu acho que deve ter. Eu acho que deve ter. Capítulo 4. Equações matemáticas com 10 incógnitas e uma certeza, ou sistemas táticos. Muitas mulheres não conseguem entender o que é 442, 532, da onde vem esses números, da onde vem essa equação matemática, se tem 11 correndo atrás da bola, digamos assim. Então tenta explicar justamente quem são esses 11 jogadores que estão no campo. Tá parecendo o Renato Gaúcho explicando que o time vai jogar no 3-5-3. Capítulo 5. Se você tem um filho, eu tenho. Pense 2 vezes antes de gritar: menino, larga essa bola, ou os craques. Aqui a Clara falou que tem uma brincadeira, pimenta, pimentinha, pimentão, sapatinho de algodão. Nunca ouvi falar disso, acho que eu tava jogando bola. Então, essa brincadeira é uma brincadeira assim, bem antiga, do tempo das nossas avós, que eu assim, procurei classificar os jogadores de acordo com essa classificação, né? Então, assim, tem desde o sapatinho de algodão, que é aquele jogador que se comporta, que faz tudo direitinho, que é, digamos, quase um anjinho, né? Até o pimentão, que é aquele jogador que barbariza, né? Que apronta. O Ronaldinho Gaúcho, a Pimentinha, ele não é um anjinho, mas também não é um badalador, digamos assim. O Ronaldo é pimenta, por quê? Ele tá naquele meio termo, né? Ele se comporta e tal, mas de vez em quando faz casamento no castelo e uma semana depois descasa e tal. E pimentão tem, por exemplo, o Romário, né? Que apronta, chega tarde no treino, não quer treinar. Então ele já tá mais pro pimentão, realmente. E sapatinho de algodão? Sapatinho de algodão é o Kaká, né? Que é lindo, calminho, religioso, né? O sonho de toda sogra, digamos assim. Capítulo 10. Pra não dizer que não falei de flores, ou futebol feminino. Você joga bola? Não jogo nada, já tentei, mas eu sou péssima. Acho que eu entendo mais do que consigo jogar, viu? O que você acha desse ano que teve o futebol feminino ganhando o PAN, com o vice-campeonato mundial? Eu acho que, assim, o futebol feminino está crescendo. Eu acho que, com certeza, esse ano foi muito bom, porque teve essa mídia toda em cima. Então, eu acho que é uma coisa que tende a crescer. A gente vê que a gente está começando e a gente já tem a melhor do mundo. Então, imagina se a gente tiver uma organização, realmente, campeonatos com calendário fixo e tudo. Eu acho que o futebol feminino só tende a crescer. Capítulo 11. Trocando o salto pela chuteira. Ou, para saber mais, guia de futebol para mulheres, R$ 32,00. Revista esportiva, R$ 7,90. Saber mais de futebol que seu namorado? Não tem preço. Não tem coisa melhor que você tá assistindo um jogo e aí seu namorado tá lá meio na dúvida de quem é aquele jogador e você fala, como assim você não sabe quem é esse jogador? Esse jogador é aquele que veio daquele time, que veio da divisão de base do time tal. E aí ele fica com aquela cara, como assim você sabe isso e eu não sabia? Você sabe qual foi aqui, pra não correr esse tipo de risco, qual foi a segunda pergunta que eu fiz pra minha mulher quando eu conheci, né?
Você gosta de futebol? Não. Foi qual é seu nome? A primeira foi que você gosta de futebol. Tá certíssimo. Com um pai que gosta de futebol e não quer explicar. Com um irmão que adorava futebol e não queria explicar. Com um namorado que não sabe nada de bola. Quem foi explicar futebol pra você lá atrás, na infância, foi a sua mãe. Foi, justamente. Lá em casa era um pouco diferente, que a louca por futebol era minha mãe. Então, desde pequena, ela me coloca pra assistir os jogos e me explica, né? Então, eu tive essa sorte de lá em casa ser diferente e de eu ter uma mãe paciente que adorava futebol pra me passar tudo isso. Você diz para suas amigas e vê se elas vão entender o que eu tô dizendo depois de ler o seu livro. Diz para elas que o livro A Linha da Bola, da Clara Albuquerque, é um golaço. Você acha que elas vão entender? Acho que dá pra entender, acho que dá pra entender. Golaço, por favor, tem que saber. É assim que ela é, metade futebol, metade mulher. E se tem uma mulher, Marcelo, que não precisa do livro da Clara, é a nossa Milene. A Milene é louca por futebol e por bolas, né, Milene? Isso, eu coleciono bolas desde 2003 e